Olá, você de casa, você que nos escuta. Eu me chamo Gabriel E eu sou o Itiel. e a gente vai falar um pouquinho sobre o amor de Cristo. Bom, para ser mais específico, a gente vai falar sobre o impacto da morte de Cristo e ressurreição até os dias de hoje. Eu queria começar com um texto que eu gosto muito do cantor chamado Marcos Telles, que diz: O ensaio sobre a luz. Filho, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz, imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis. Ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando sereno numa manjedoura. Ele era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança a qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um Salvador ali. Com pés e mãos, ganhou sorriso a incandescente luz, atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, acamada pelos homens, procurada pelos forasteiros e percebida pelo inimigo insolente. Bom, nesse texto, Marcos Telles fala do impacto de Cristo aqui na Terra e como Deus ele poderia estar ali em toda a sua glória, em toda a sua majestade, e ele decide salvar o Filho do Homem, salvar o pecador, salvar aquele que se arrepende, aquele que passa por problemas, por dificuldades. Não era obrigação de Cristo vir à Terra, de morrer por nós, mas ele veio, ele fez a diferença. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, se a gente olhar no mundo, principalmente hoje, vários livros dos mais vendidos por aí, nenhum deles ainda se compara com a Bíblia, principalmente com a história de Jesus que está ali nos Evangelhos, né? E o único livro que consegue mudar vidas é a Bíblia, principalmente por conta da morte e da ressurreição de Jesus, porque ele nos mostra que Deus, o Criador de todo o universo, de mantenedor de toda a vida, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez pequeno, assim como o dono de um aquário, quando aparece ali de frente, o peixe vai, se assusta e se esconde, né? Então, para que nós seres humanos não nos assustássemos com a grandeza dele, ele decidiu se fazer de ser humano, se rebaixar ao nosso nível para que nós possamos entendê-lo ainda mais. Bom, e há 2 semanas atrás, na escola sabatina, para quem não sabe, são os estudos bíblicos que a Igreja Adventista ela oferece para a gente durante a semana, para a gente continuar estudando e apreciando o conteúdo que a Bíblia tem a nos oferecer. A lição da escola sabatina ela trata sobre antes da morte de Cristo, ali aquele momento em que Cristo ele tem a Santa Ceia e ele decide servir e todos ali ficam constrangidos com o amor de Cristo. E eu queria falar, Tiago, relacionado ao amor de Cristo e como os discípulos eles não entendiam, né? Como os discípulos achavam que o reino de Cristo seria na terra, como os discípulos não compreendiam porque Cristo sempre queria estar aos pés daqueles que mais sofriam, que mais tinham dificuldade. E eu queria, Tiago, falar um pouquinho sobre o amor que Cristo demonstrou, que é um amor totalmente subversivo, um amor totalmente diferente daquilo que tinha naquela época. Os discípulos não entendiam o amor que Deus queria nos mostrar hoje, como você disse, né, Gabriel? Mas hoje nós conseguimos entender, pelo menos nem que seja um pouquinho, uma grama do que seja o amor de Deus. Mas para que os discípulos pudessem entender, eu acho que eles deveriam ter a mesma visão que nós temos hoje, principalmente o conhecimento científico, que é muito importante. Aliás, quem criou a ciência foi o próprio Deus, né? A matemática é a linguagem divina que explica tudo, né? E olhando em todos esses quesitos, a gente percebe que os discípulos, no seu conhecimento que era pouco, eles não tinham estudo, né? Eles eram pescadores e
E no máximo alguns ali cobradores de impostos e Judas que conhecia muito sobre administração, né? Mas a maioria não tinha tantos conhecimentos, principalmente científicos, né? No máximo algumas filosofias. Só que se Deus realmente fosse demonstrar para eles o verdadeiro amor, ele teria que mostrar realmente todo o plano da redenção para eles, revelar tudo. Mas como a nossa mente humana é pequena e incapaz de compreender o nível desse amor, né? Como eu falei no começo, né? O cara tinha tudo, não tinha nem por que vir para um planeta que era menor que um átomo perante todo o universo e simplesmente morrer por uma raça que ele poderia fazer igual ao Thanos, ou como o Darkseid com a equação antivida, que era só chegar lá e já era metade do universo ou o universo inteiro resetado. Então, cara, é incrível isso, incrível. Bom, como diz, parafraseando uma das músicas do Arautos do Rei, né, um grupo muito conhecido no meio evangélico, maior amor, morreu por mim meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. E Cristo, ele fez exatamente isso, né? E eu queria encerrar esse podcast falando um pouquinho sobre a graça, a preciosa graça de Cristo. E ele sabia, e ele foi traído, ele foi negado, ele foi julgado, Tomé não acreditou nele, foi espancado, e mesmo assim Cristo morreu por todos nós. E até hoje nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e a preciosa graça de Cristo, a porta da graça ainda está aberta. Bom, esse foi o nosso podcast. Agradeço até aqui por você ter nos escutado e tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e seja muito bem-vindo. E que Deus abençoe a todos.